Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre Land Art. Você sabe o que é Land Art? Bom, existe uma preocupação nos últimos tempos, no último século, com o meio ambiente. E a arte não vai ser diferente, vai se apropriar de conceitos, formas de pensar, maneiras de conscientizar os seres humanos, de conscientizar os seres humanos em relação aos cuidados com a natureza, em relação ao cuidado com o meio ambiente de uma forma geral, para que a gente possa ter uma garantia de uma vida mais saudável, proporcionando um lugar melhor para as futuras gerações. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a Land Art, seu contexto, características e práticas. Pense um pouco, você já ouviu falar em Land Art? Você sabe o significado da palavra inglesa land? Você já pensou, já ouviu essa palavra em algum outro lugar, de repente até mesmo no cinema, em algum filme? A arte ambiental abrange uma perspectiva histórica da natureza junto a outra mais moderna ligada à ética e ao ativismo ecologista. Nos últimos tempos e para as gerações futuras, aqui está a palavra-chave da sobrevivência, o cuidado com a natureza, o cuidado com a forma como a gente organiza o espaço à nossa volta, fazendo com que perdure por muito mais tempo algo que você se apropriou da natureza para o seu conforto, sem a necessidade de que você explore cada vez mais para lhe dar ainda mais conforto. Gente, aquela frase, né? O muito é pouco e o pouco é muito, a gente está num pouco é muito agora. Ou seja, quanto menos a gente prejudicar o meio em que nós vivemos, mais vida nós teremos, mais tempo de sobrevivência nós teremos. E a arte vai se apropriar dessa discussão para conscientizar as pessoas de que o planeta está precisando respirar um pouco mais. Esse novo enfoque artístico surgiu no final dos anos 60 e, ao contrário dos clássicos, não se limita à representação de uma paisagem ou em incluir o meio ambiente em suas criações. Então, a Land Art é um conceito que ela traz algo a mais. Ela não, olha só como o próprio texto diz, não é só a representação da paisagem, e também não é só a apropriação do artista sobre o ambiente, o meio ambiente, para criar uma obra, para se apropriar do espaço como forma de apenas mostrar o ambiente, a natureza e dizer como é bela a natureza, como desde o Renascimento, os artistas se apropriaram das imagens da natureza com o sentido de mostrar que a natureza é bela, que a natureza é linda, mas olha aí, ó, a partir dos anos 60 do último século, eles vão se apropriar da ideia da Land Art para nos propor uma reflexão que vai muito além de só observar a natureza. Ela vai além disso, converte o meio ambiente na própria obra visando conscientizar sobre os danos que o homem causa ao planeta e chamar para a ação. Olha só, quando a gente pensa, por que nós estudamos arte? Qual o sentido da arte? Primeiro que a arte já está presente na nossa história desde os primeiros passos do homem na natureza, na terra. Por quê? Porque o homem já usava a arte como forma de se expressar. Haja vista as pinturas rupestres que você já deve estar careca de ouvir falar, né, das primeiras formas de manifestação artística, as danças nos rituais sagrados desde os tempos primitivos, e a natureza vai fazer parte dessa composição artística na visão do homem, mas a partir do último século, o homem vai começar a usar a natureza como uma forma, usar a arte como forma de conscientizar sobre os cuidados com a natureza. A arte ambiental engloba outras correntes semelhantes, tal como a Land Art,
que modifica as paisagens com obras de arte de grandes dimensões. Olha, uma das características, modifica as paisagens com obras de arte de grandes dimensões. A natureza aqui será a obra de arte, que já é, né, por si só. Espirais, valas ou rampas gigantes, criadas a partir do próprio terreno e com materiais naturais para provocar emoções no espectador. Ou seja, aqui tem um detalhe, não se explora a natureza para torná-la uma obra de arte. Não. Utiliza-se ela mesma a partir dos elementos que ela oferece para produzir uma obra de arte. E aqui nós temos uma imagem do que o texto diz. Nós temos aqui, ó, um espiral que sai de lá da margem do mar e vai até esse espaço e que se localiza numa parte do mar. Veja só, aqui não há nada que como que eu posso dizer, que explore a natureza prejudicando ela. É os elementos dela mesma sendo organizados de uma maneira que torne bonito aos olhos das pessoas que apreciam, ou pelas fotos ou presencialmente. De cara a gente já observa que é um tipo de arte que ela vai oferecer diversas experiências estéticas, no sentido de que se eu estiver lá no chão, eu vou ter um olhar sobre aquilo. Se eu estiver numa vista aérea, como a gente está tendo aqui, eu vou ter um outro olhar. As percepções serão diferentes, logo, as sensações despertadas serão diferentes. As principais características da Land Art, então, são crítica à indústria cultural e à comercialização da arte. Ora, a Land Art eu posso dizer que talvez seja uma arte efêmera, ao mesmo tempo que você também não pode pegar, olha só, aquele espiral que eu mostrei, você não pode pegar ele e levar para sua casa para deixar lá como forma de contemplar o belo que a natureza nos oferece. A crítica também, ela estabelece também uma crítica à industrialização e racionalidade formal. De cara a gente vê a exploração do meio ambiente. O que é a indústria? A busca do conforto. E o que faz o conforto? Explora o meio ambiente. Qual é o desafio do novo século? Conforto sem prejudicar ainda mais a natureza. E também é uma oposição à arte apresentada nos museus. Por que ela é uma oposição à arte? Eu não consigo apresentada nos museus. Eu não levo a Land Art para um museu. É o apreciador que tem que ir até ela sem recortar, fazer um recorte dela e deixar lá no museu como uma forma de exposição. A menos que eu faça fotos. Ok? Utilização de recursos naturais, como eu já expliquei. Não se utiliza nada que seja para prejudicar o meio ambiente, até porque é uma proposta de reflexão sobre o meio ambiente e o que nós fazemos, como nós cuidamos dele. O Walter de Maria é um artista estadunidense e ele foi um dos pioneiros da Land Art com sua obra mais representativa, realizada no Novo México, denominada O Campo dos Raios, em 1977. Observem a imagem ao lado. Falando um pouco mais, a obra é composta por 400 barras de aço, série de para-raios em campo aberto, que formam uma malha de aproximadamente 1 quilômetro. Olha que imagem lindíssima e que nos traz uma reflexão sobre a natureza e o que ela nos oferece. O Christo Vladimirov Javachev é escultor e designer búlgaro e Jean-Claude Denat de Guillebon foi uma escultora marroquina. Eles formaram um casal de artistas que ficaram conhecidos por suas famosas instalações de Land Art. Olhem a imagem ao lado, ela remete, ela te leva, ela te faz realizar uma viagem nos tempos antigos. O que é isso que está no meio deste lago, gente? Olha lá, em meio a uma grande cidade, a gente vê um arvoredo, um bosque, logo lá depois tem uma cidade. O que te faz lembrar
esta imensa esse imenso objeto ou esta imensa arquitetura, se eu posso dizer assim, dentro deste lago. Você consegue lembrar de alguma coisa? Vamos então aqui desmitificar o que seria isso. A London Mastaba foi inaugurada no Hyde Park, uma escultura temporária, logo efêmera, que flutua no lago Serpentine. O projeto é a primeira grande escultura pública ao ar livre no Reino Unido. E o que seria ela? O que representa esta London Mastaba, que seria a Mastaba de Londres? A Mastaba são os sarcófagos do Egito Antigo. Antes das pirâmides do Egito, já enterrava-se as pessoas, os egípcios, dentro destes locais. Vamos então fazer uma atividade? O que propõe o conceito de land art? Pense um pouco e eu já volto.
E aí, galera, o que propõe o conceito de Land Art? Vamos então, como sugestão de resposta, direi que converte o meio ambiente na própria obra, visando conscientizar sobre os danos que o homem causa ao planeta e chamar para a ação. Robert Smithson foi um dos maiores representantes da Land Art, com o exemplo mais conhecido de obra da Land Art, a plataforma espiral de 1970, construída no Grande Lago Salgado de Utah, nos Estados Unidos. Bom, quando você olha essa imagem, no que você consegue pensar? Ou quais as sensações que ela provoca sobre você? Esse é um dos questionamentos da arte. Às vezes a gente fica se perguntando o que o artista quer com isso, quando na verdade você não tem que se perguntar. Muitas vezes só perceber e sentir. Isto é o que exerce a arte sobre você. Muitas vezes sem questionar e deixar que as percepções, as sensações que você tem acerca do que você está vendo trabalhe no seu instinto, no seu subconsciente, trazendo novas percepções sobre a realidade que te cerca. Trata-se então este espiral de uma gigantesca escultura de terraplanagem feita de pedra e areia que adentra no mar com um comprimento de 457 metros e largura de 4 metros. Deu um branco aqui, gente. Mas é lindo observar essa imagem, né? Olha que lindo. E quando eu vejo essa imagem, eu também penso em caracol. Mas, bom, pensando que a ideia da Land Art é refletir sobre os cuidados com o meio ambiente, não é maravilhoso saber que nós temos algo tão belo que nos dá a vida que é o planeta Terra, e que aos poucos o homem está achando formas de prejudicar o meio ambiente? Qual o seu papel sobre a sociedade? Qual a sua função sobre o meio em que você vive? E de que forma você vai se organizar daqui para frente, se preocupando não só com a sua existência, como a dos seus pares e também das futuras gerações? É preciso pensar sobre como tratar o meio ambiente, porque nós não podemos ser individualistas e pensarmos só em nós. Temos que pensar nas gerações futuras e mais. O planeta é tão lindo, o universo é tão belo. Você já parou para estudar um pouco sobre como se formam os astros? Você sabia que nós somos poeira de estrelas, segundo a ciência? Então, horas. Já estudou sobre fórmulas geométricas sagradas que mostram como há um padrão entre a natureza que se repete, possibilitando a criação de belas paisagens, e até mesmo nós estamos inseridos dentro dessa ideia de geometria sagrada, de fórmula padrão que se repete, criando algo que dá o sentido de belo a partir dos estudos desde a Grécia Antiga, procurando respostas para o surgimento do planeta, do universo. Então, quando a gente olha para uma imagem como essa, a gente tende a refletir sobre o universo é lindo e como ele surgiu e de que maneira nós podemos proporcionar um ambiente mais confortável para nós e para as futuras gerações. Vamos então a mais uma atividade? Que tal agora você pensar num projeto artístico que envolva a conscientização da preservação do meio ambiente, tendo como forma de expressão a Land Art? Esboço uma ideia e eu já volto.
E aí, galera, pensou um pouco a respeito? Teve uma ideia para criar uma exposição, uma obra de arte usando o conceito de land art e depois convidar as pessoas para visitar a tua obra? Espero que esta aula tenha feito com que você pare para pensar um pouco sobre o que você está fazendo para proteger a nossa espécie e o meio ambiente como um todo, proporcionando um lugar agradável e melhor para todos os seres existentes no planeta. Nessa aula nós conhecemos e analisamos a land art, seu contexto, características e práticas. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve.